Hoje eu vou tratar aqui no canal de um assunto que é cercado de uma grande mitologia, de uma grande paixão nacionalista e que agora, em função do elevado custo da energia no mundo todo, das discussões com relação aos combustíveis fósseis, finalmente se coloca na mesa a discussão sobre a privatização da Petrobras. Então, para aqueles que estão chegando aí agora no Modernidade Ciência, se inscreva aqui no canal, não esqueça de deixar aí o joinha e vamos ao comentário do dia. Uma das maiores falácias com relação à Petrobras, que foi criado desde ali dos anos 50, né, quando o Getúlio pensou em ter uma empresa estatal, todo aquele projeto estatizante que na cabeça do Getúlio existia. Uma das maiores falácias é dizer, olha, o petróleo é nosso, então tem tudo a ver você ter uma empresa genuinamente brasileira. Outros países cometeram o mesmo engano, né? Mas ao longo do tempo eles foram percebendo que a coisa mais importante não é de fato você ter a empresa que extrai, que distribui os derivados. A coisa mais importante é você ser um país que você tem reservas suficientes para o abastecimento total do seu país. Por exemplo, o Japão é um exemplo de país que não tem reserva nenhuma de petróleo, tem que importar 100% de hidrocarbonetos, né? Por isso a grande falácia, essa mitologia que se criou, é assim, o petróleo que nós temos, tanto na parte continental como no mar, é um patrimônio nacional, e que qualquer um que extraia esse petróleo, inclusive a Petrobras, paga royalties para o Tesouro Nacional, né, que recebe aquilo e depois distribui. Tem também os estados, municípios que também recebem, né? Então não é verdade que simplesmente nós vamos entregar o nosso petróleo para os estrangeiros, para empresas aí multinacionais. Não, elas já fazem essa prospecção, distribuição, refino em vários lugares do mundo. Existem ali poucas empresas que dominam isso. Então veja o mesmo caso da Petrobras. Ela não está posicionada, seja do ponto de vista de refinarias, de distribuição, no mundo todo. Ela praticamente está atuando aqui no Brasil, em alguns lugares aí da América Latina, enfim, né? Ela não é uma empresa global, né? Então qual é a capacidade da Petrobras de competir com uma Exxon, com uma Shell, com uma Chevron, né, com a Total, né? É muito limitado, porque ela está direcionada só com o Brasil. Pelo fato de ela ser uma empresa de capital misto, isso também traz um outro complicador. Ela precisa ter todo um processo de licitação, de contratação, contratações através de concurso público. O que uma empresa privada, ela contrata e descontrata os melhores talentos que ela julga no mercado internacional, né? Já foi até muito pior. A Petrobras queria ter, por exemplo, todo o controle da sua frota de petroleiros, né? Toda a sua rede de postos de gasolina, enfim, tudo, uma verticalização total. E agora, recentemente, por exemplo, que toda essa crise aí dos combustíveis, cadê as refinarias que ele ia construir? Cadê as refinarias? Foram bilhões de reais investidos de uma maneira totalmente equivocada. O petróleo brasileiro tem uma característica diferente do petróleo, da média e do petróleo mundial, que é o nosso petróleo é um petróleo mais pesado, e as nossas refinarias mais antigas, na média tem aí praticamente 50 anos de existência, foram projetadas quando o Brasil não extraía petróleo em abundância, e essas refinarias foram projetadas por petróleo leve. Então hoje o que o Brasil tem que fazer, muitas vezes, para conseguir operar ainda com parte do seu petróleo aqui? Ele vende esse petróleo e ele compra de volta petróleo mais leve, faz um blend, quer dizer, ele faz uma mistura e com essa mistura ele consegue diminuir ali
a densidade do petróleo, que aí sim é possível que as nossas refinarias processem. Agora vejam, por isso que muitas vezes se diz, não, mas o que eu tenho a ver com o preço do petróleo internacional? Nós compramos petróleo internacional e também nós compramos parte dos derivados que nós não conseguimos produzir. Recentemente a própria Petrobras disse assim, olha, eu estou no limite da minha capacidade para produzir óleo diesel e gasolina. Então muito em breve, né, a gente só não percebeu isso porque a gente passou anos aí com um crescimento muito baixo. Mas agora que as coisas estão totalmente sendo reativadas, é bem provável que a gente passe a ter uma necessidade cada vez maior de importação de óleo diesel e gasolina. E isso virá com preços dolarizados, os preços internacionais. Então vejam o tamanho da dívida que a Petrobras teve hoje, né? Que ela é líder em várias tecnologias, então isso é inevitável, porque como ela teve um grau de dificuldade para extração de petróleo no pré-sal, sempre em camadas de águas profundas, é claro que ela teve que desenvolver uma tecnologia bastante própria e ela é líder nessa tecnologia. Agora, do ponto de vista da eficiência total da empresa, será que ela é tão eficiente? Será que os múltiplos que a gente diz comparado com outras empresas é tão eficiente assim? Ou isso é parte dessa mitologia nacional, desse nacionalismo exacerbado, como era no passado as empresas aéreas estatais de aviação, como Air France, né, como a Alitalia? Onde foram parar essas empresas? Elas foram simplesmente privatizadas ou desapareceram, né? Porque o importante é você ter o serviço sendo prestado, no caso das companhias aéreas, e não simplesmente ter a placa que você tem uma empresa. Isso, do ponto de vista geopolítico, teve lá sua importância após a Segunda Guerra Mundial. Mas isso não tem o menor sentido hoje. As linhas hoje, cada um voa para onde quiser e tal. Voltando então à questão da Petrobras. Se colocou então à mesa que, olha, podemos então privatizar a Petrobras. Ela teria que ser realmente fatiada em vários pedaços. Veja que hoje ela tem uma dificuldade enorme até de tentar vender as refinarias, né? Porque são refinarias para um petróleo muito específico, tem que ser, e há toda uma questão de uma insegurança jurídica de, sim, eu vou fazer uma refinaria num lugar onde a Petrobras domina o resto. Por exemplo, todo o setor de gás, por exemplo, mais de 95% é dominado por ela como monopólio. Então, quem viesse para cá para comprar simplesmente uma refinaria teria ali a sua atenção, né, redobrada, né? Agora, um processo de privatização absolutamente não é um processo simples. Só para avaliação de ver todos os negócios envolvidos e como é um conglomerado muito grande, é natural que de ano para ano ela faça ajustes de receitas e empréstimos intercompany, que se chama. Então, para você tem que desmembrar isso e provar que cada unidade separada consegue ser sustentável se alguém comprar, independente de ter a mãe bancando muitas vezes os prejuízos ou a ineficiência. Aí sim você vai chegar num valor que o mercado vai entender e dizer, não, tá certo, essa empresa, agora o faturamento dela sozinho, daqui para frente, após a venda, eu consigo ter uma taxa de retorno tal. Isso levaria uns 2 anos para chegar em qual modelo. Outra falácia muito grande. Ah, mas isso é uma coisa estratégica. Como que você vai vender para uma empresa internacional? Olha, grande parte do setor energético hoje está controlado por empresas internacionais, que são grandes empresas do setor elétrico, né? Assim como nos Estados Unidos, esse tipo de atividade estratégica, existe legislação específica que a empresa tem seus limites de atuação. Então você imagina, por exemplo, se uma empresa dessa, que passa a ter refinarias, passa a ter um oleoduto, diz, não, para você eu não vendo, o governo, ou para tal coisa eu não vendo. Não, ela não pode fazer isso. Então existem cláusulas onde se coloca ali, diz, olha, se eu perceber que você está atuando de uma maneira a criar um risco para o país, eu tenho o direito de, por exemplo, intervir, tomar aquilo, colocar pessoas de confiança para aquilo. Nos Estados Unidos também é assim, né? É um caso extremo, mas quem adquire esse ativo estratégico num país, como um linhão, uma hidrelétrica, por uma concessão, ele não pode simplesmente no final de semana dizer assim, não vou mais gerar energia a partir de segunda-feira porque eu não gostei do custo da tarifa. Não pode fazer isso, né? Se ele fizer, ele vai sofrer as devidas sanções. Então, isso também é outra mitologia, outra falácia.
Agora, uma das grandes dificuldades no processo de privatização, como foi o setor de telecomunicações, é todo o lobby, é todo aquele corporativismo de várias fundações, de outras estatais que compraram ações da Petrobras para os seus fundos de pensão e que vão ter todo um medo de que muita coisa apareça, né, na hora que tiver o valuation e na hora que eles perderem o controle de começar a indicar diretores, fazer certas pressões no conselho. Então esse é o ponto que será mais difícil em toda essa negociação. E finalmente, essa privatização ela é inevitável. Eu duvido que aconteça isso num curto espaço de tempo. Mas eu diria que se nós dividirmos esse tempo em módulos de 5 em 5 anos, por exemplo, então os próximos 5 anos, os outros 5 anos, porque mais ou menos entre se tomar a decisão de privatizar e efetivamente o leilão acontecer de tudo isso, levaria ali em torno de 5 anos, né? 2 anos de valuation, mais 3 anos ali de preparação do leilão, as cláusulas, leis têm que ser criadas novas, tem que fazer certos ajustes, porque na legislação, talvez até alguns ajustes na Constituição, para permitir essa alienação sem questionamento jurídico posterior, né? Então tem que ter também um respaldo legal. Por isso que eu estou colocando aqui um prazo de 5 anos. Agora, eu diria que para cada 5 anos que se postergue a privatização, eu diria que ela vá perdendo ali em torno de 15 a 20% do valor que nós poderíamos obter com a venda. Por quê? Porque o uso de fato do petróleo ele é declinante, uma série de matrizes aí novas que estão surgindo, a dependência do uso do petróleo sem dúvida que vai cair ao longo aí até da metade desse século. Então, em tese, por exemplo, eu diria que se nós levarmos 15 anos para de fato privatizar a Petrobras, eu diria que o valor dela, em termos atuais, né, se a gente trazer a valor presente, ele estaria reduzido em torno de uns 45%, por exemplo. Né? Quer dizer, ela já valeria praticamente metade do que vale hoje, né? Que já não é lá grande coisa, exatamente por causa do nível de endividamento que ela tem. No valuation que seria feito hoje da Petrobras, teria que se subtrair disso, quem comprasse iria assumir a dívida, mas ele ia subtrair disso do valor a ser pago, né? Então, colocado tudo isso, essa é uma dívida muito cara, faz com que a própria União não tenha condição hoje de aportar mais recursos na Petrobras. A gente tem outras prioridades muito sérias aí no país nos próximos anos. Então, qualquer que seja o governo, vai tender a privatizar. E quanto mais isso demorar, o valor vai cair. Então, a grosso modo, se levarmos 30 anos para privatizar, é bem provável que a gente tenha que vender o que seria hoje por R$1. Fala assim, olha, leva por R$1, porque nós estamos falando daqui a 30 anos, que valor uma empresa de petróleo dessa terá. Aí você vai me perguntar, mas e uma Shell, e uma Esso, também não vão valer nada? Não, mas veja a estratégia. A Shell, por exemplo, é a parceira, metade da empresa Raízen no Brasil, que é a maior produtora de etanol do mundo. Então a Shell, de uma maneira estratégica, sem essas influências políticas, sem ter essa contaminação sindical, a Shell já tomou uma decisão de ir mudando a matriz, o mix de produtos que ela tem, já olhando para coisas sustentáveis, plantas eólicas, plantas elétricas. A Shell, com certeza, daqui a 30 anos, talvez ainda tenha um negócio de petróleo, porque em alguns momentos talvez a indústria petroquímica, alguma coisa precise de hidrocarboneto para transformar, mas provavelmente vai ser um negócio residual, talvez seja 20%, estou chutando aqui, mas 20% do que é o faturamento de hoje da Shell, daqui a 30 anos virá da área de petróleo. E os outros 80% será de outras fontes de energia. Ela não vai deixar de ser uma empresa de energia, né? Só que ela vai mudar como se ela fosse uma empresa no século XIX que operasse minas de carvão. Com certeza ela já teria fechado as minas de carvão, passou a prospectar petróleo, da mesma maneira ela abandona o petróleo e vai para outras fontes renováveis. Que condição que a Petrobras tem hoje de fazer essa mudança
estratégica. Nenhuma, realmente nenhuma.